E aí, meu povo abençoado, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horário vocês vão ver esse vídeo, tá? Para quem não me conhece, eu sou Tati Naturalista, sou nutricionista da saúde física, emagrecimento sem efeito sanfona, da saúde mental, e sou também criadora do método Equilibramente, que tem ajudado muitas pessoas, glória a Deus, a sair da depressão, da ansiedade, pessoas lidarem com perdas. Graças a Deus tem ajudado muita gente a sair de transtornos mentais, tá? E graças a Deus, só agradecer a Deus. E também sou palestrante, abordo temas de várias áreas da saúde. E também sou professora de Zumba, que eu amo de paixão. E eu vim contar aqui a minha história toda da cura do lúpus. Para quem não sabe, o lúpus ele tem cura sim. Eu vou contar para vocês como foi o diagnóstico, como foi que iniciou. Eu vou explicar nesse vídeo para vocês tudo. Que eu tive que fazer uma mudança, uma transformação na minha vida, cuidar do intestino, tive que cuidar da minha mente também. Enfim, eu tô aqui nesse vídeo para contar para vocês. Na época, começou a aparecer umas feridas aqui acima da minha sobrancelha. Essas feridas criava assim uma casca, caía, depois começou a criar aqui. Depois a minha orelha ficou na carne viva. E aí teve um tempo que o meu cabelo caiu. Eu sem saber o motivo, caiu, ficou bem pouquinho. E aí ficava aquelas feridas, isso aí foi em torno de 2012, 2013. E aí essas feridas começaram a se espalhar. A minha orelha ficou na carne viva, chega a sair sangue. Só porque eu não tinha um diagnóstico preciso, não sabia o que era. Sai do meio, Moreninha. Fica no meu colo, mas não fica no meio. Aí eu fui na médica, ela passou pra mim uma pomada, aí melhorou por um tempo, depois voltou de novo. Aí eu fui em outro médico, aí ele disse que se não era alguma alergia, aí falou para escaldar as roupas, botar a toalha no sol de banho, mas também não resolveu. Tava usando pomada corticóide, também não resolvia. Tinha umas pomadas que resolvia por alguns meses, depois não fazia mais efeito. E aí eu não podia mais levar sol porque coçava muito, inflamava e estava aumentando. Começou a ter nos braços, começou a ter também na cabeça, aqui, tudo era cheio de ferida. Aí os médicos, pulava de galho em galho e ninguém sabia o que era. Aí eu fui em um dermatologista, aí ele passou uma série de exames para mim. Eu fui lutando com isso aí, sem saber o que era, o que é que eu fazia. Eu tava que nem cego no tiroteio. Aí nesse tempo eu não entendia de nada de saúde, eu não tava nem pra minha saúde, nem cuidava do meu emocional, não fazia atividade física, não fazia nada, comia coisas inflamatórias. Aí eu fui no dermatologista, ele passou uns exames pra mim e passou uma biópsia. Isso aí foi em 2015, eu acho. Não, acho que foi em 2015. Eu sei que eu fui no médico e aí ele passou uns exames pra mim. Não foi 2015, foi em 2018 que eu fui no médico. Eu fui no médico em 2018. E aí ele passou uma biópsia. Aí tirou um pedaço de uma ferida que tinha bem aqui, um pedaço de uma ferida. E com um mês, eu moro aqui em Boa Viagem, Ceará, eles levaram pro Canidé. Com um mês chegou o resultado, falando que eu tinha lúpus. Eu já sabia mais ou menos, que eu estava pesquisando na internet o que é que poderia ser.
Aí falaram que podia ser lúpus, falaram que podia ser dermatite. Aí falou que eu tenho lúpus. Aí dei aquele choque assim em mim, porque lúpus é uma doença autoimune, que a pessoa vai ficando decadente. E aí eu fui pesquisar, fui me informar. O tratamento só fazia em Fortaleza, não fazia aqui em Boa Viagem. Esse tratamento era só para melhorar um pouco. Tinha uns efeitos colaterais, que eu ia perder mais de 50% da minha visão, por causa dos efeitos colaterais dos medicamentos. E aí eu disse assim, rapaz, eu acho que eu não vou fazer esse tratamento não, porque eu quero ficar boa. Aí as pessoas disseram assim, Tati, não tem cura, mulher, tu tem que fazer esse tratamento. Se tu não fizer esse tratamento, tu vai morrer. Tu vai ficar de cadeira de roda. Aí eu tinha que passar por um reumatologista. Passei pelo médico, aí tinha que passar por um reumatologista, porque dá dor nas juntas. Tinha que passar por psicólogo, porque o meu rosto estava cheio de feridas. E aí, com o meu rosto cheio de feridas, as pessoas ficavam perguntando o que é que eu tinha, o que era aquilo no meu rosto. E eu fiquei andando de cabeça baixa. E aí eu tinha que passar por um psicólogo para tratar do meu emocional. E também eu tinha que passar por um dermatologista para poder passar para mim pomadas específicas, protetor solar. Só porque eu não tinha condições de passar por isso tudo. É muito burocrático, entendeu? Muito burocrático. E aí eu comprei o que deu para comprar. Eu comprei a pomada, caríssima, uma pomadinha desse tamanho assim. Isso há 7 anos atrás, caríssima. Eu disse, rapaz, se eu for na onda disso aqui, eu vou pedir esmola, pensando, porque tem condição não de eu comprar essa ruma de coisa. E eu vi que não estava resolvendo. Aí passaram para eu usar blusa grande, que eu não poderia pegar sol. Aí tinha que passar também, rolou um nutricionista para ajustar a alimentação. E mal sabia eu que uma nutricionista ia resolver tudo, a parte emocional, a parte fisiológica, que é a forma do corpo funcionar corretamente. Porque o lúpus, ele vai perdendo a defesa do seu corpo, as células vão se atacando. Aí os seus órgãos começam a ficar disfuncionais. Você tem falência de vários órgãos e precisa ser transplantado. Então, eu me olhava assim no espelho, também usei a lei da atração. Eu disse assim, um dia eu vou me olhar nesse espelho e eu vou só usar maquiagem se eu quiser, porque chegou um ponto que a maquiagem não estava mais servindo, né? Aí as pessoas, ai Tati, tem uma base que é muito boa, da marca tal. Aí eu, não gente, isso aqui não é espinha, isso aqui é lúpus. Aí eu olhei pro céu, me lembro como hoje, em 2018. Eu disse assim, meu Deus, me dá uma luz, me mostra um caminho. Aí o meu marido já tinha pesquisado algumas coisas sobre a medicina integrativa, olhado os vídeos do Laí Ribeiro. Aí eu sabia que leite, que é o que o pessoal na época dizia que fazia bem, né? Que é rico em cálcio, enfim. Aí ele falou, amor, tu consegue se curar, o meu marido. Tu tem que tirar o leite, eu era muito viciada em leite. E também muito viciada em mingau, doce. Eu era que nem uma drogada, doida por doce. Aí eu não tava nem aí. Quando o negócio começou a acochar, que eu comecei a ficar com febre, comecei a ficar com falta de ar, coisas simples do dia a dia eu não conseguia mais fazer. Coisas simples, por exemplo, eu não conseguia mais subir uma escada, eu ficava cansada com facilidade. Por exemplo, se eu lavasse roupa, porque tinha só o tanquinho, não tinha máquina. Aí a roupa a gente tinha que lavar uma parte no tanquinho, a outra era na mão. Se eu lavasse roupa, eu não conseguia fazer outra coisa, eu fui ficando.
E as feridas aumentando, as feridas aumentando. Aí o meu marido é DJ Pasquale. Aí ele foi tocar num evento da virada de ano de 2018 para 2019. Aí lá eu conheci uma pessoa e essa pessoa olhou pro meu rosto, aí perguntou que foi essa pessoa que falou que tinha um produto muito bom, que era para maquiagem, para cobrir as espinhas. Aí eu disse assim, não, isso aqui não é espinha, isso aqui é uma doença autoimune chamada lúpus. Aí ela disse, eu tenho uma amiga minha que ela tem o mesmo diagnóstico que você. Aí eu vou te passar o contato dela para vocês conversar. Mulher, eu tô numa dúvida cruel, porque eu tenho que fazer alguma coisa, algum tratamento, seja ele o tradicional ou outro, mas eu não quero tradicional, porque eu sei que não tem cura, e eu quero uma coisa que me cure. Ela disse, a minha amiga faz o tratamento, eu vou passar o WhatsApp dela pra ti. Aí eu falei com essa pessoa, aí ela falou que faz o tratamento, e ela disse que não surtia muito efeito. Ela, aqui no cabelo dela, ela mandou uma foto pra mim na época, tinha um tufo de cabelo arrancado, como se tivesse arrancado, ferida no rosto dela. Ela disse que fazia o tratamento, mas era só assim como se jogasse uma água na fogueira, mas ainda ficava a brasa. Tô fazendo uma analogia para vocês entenderem. Então não vou fazer o tratamento. Ela, mulher, tu tem que fazer. Eu, mulher, se nem tu tá boa, aí eu vou fazer o tratamento. Se tu tá dizendo que tu faz antes, tu não ficou boa? Aí, na época, a gente estava vendendo umas televisão, porque nós tínhamos lan house, meu marido, a gente estava vendendo. Aí chegou uma mulher do interior com diagnóstico de lúpus. Aí ela disse que estava perdendo a visão dela por conta dos efeitos colaterais do medicamento. Eu pedi uma luz a Deus. Então, eu pensei, isso aí é Deus me avisando que tem outro lado para seguir. E aí eu comecei a estudar. Eu já sabia por onde eram os caminhos, mais ou menos, porque o meu marido, ele teve um quadro também de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pedra na vesícula. Ó, vocês vê que até sol eu posso pegar hoje. Antigamente armaria. Aí eu peguei, rapaz, eu vou começar a estudar sobre esse outro meio que na época eu não sabia o que era, mas é a medicina integrativa, que trabalha o corpo, a mente, a alma. Aí, e que é a nutrição funcional, que você usa a alimentação como remédio. Aí eu comecei a estudar. Aí vi um monte de coisa interessante. Eu já sabia que tinha que tirar o leite, que é altamente inflamatório. E doces, e mingau. Aí, através daí, eu descobri um emagrecimento sem efeito sanfona, né? A partir desse desafio. Aí eu comecei a pesquisar. E aí eu doei uma sacola pro meu cunhado. Eu doei uma sacola de leite, de mingau, mucilon, aquelas coisas todas. Eu doei tudo, uma sacolona. Deixei só uns pacotes de leite, que meu marido, nós gostávamos muito de beber bananada, nós gostávamos muito também de tomar abacatada, e eu botava muito doce, muito leite. Então, só eu na minha casa que a gente mudou, mora só eu e ele, e aí eu mudei a minha alimentação. Eu não comi, fiquei sem comer doce, sem comer massa, por um mês. Sem nada industrializado, nada embutido. Aí eu tirei a alimentação que inflama o meu corpo. Eu tirei a alimentação que inflama. E no lugar da alimentação que inflama, eu coloquei alimentos antioxidantes. Coloquei gorduras boas, o tutano, que reparou também a parte intestinal, que estava desequilibrada. Aí eu também tinha candidíase de repetição, a minha imunidade era baixa. Aí os óleos vegetal, a gente usava muito pouco, mas ainda usava. Eu comecei a usar só banha, coloquei óleo de coco, coloquei vinagre de maçã, não comi mais embutido, enlatado. E aí eu percebi que com uma semana o meu rosto começou a limpar. O meu rosto ele começou a limpar. Eu vou mostrar aqui as fotos para vocês de como era
o meu rosto, pra vocês verem, tá bom? Ó, eu tenho umas fotos aqui. Pra mostrar pra vocês que eu deixei guardado. Eu fiz esse vídeo, eu ia fazer no dia seguinte, mas aí eu não vou contar essa história, porque as pessoas têm que saber que existe cura para doenças autoimunes. Olha, gente, vou mostrar aqui. Aqui foi quando eu fiz a biópsia. Ó. Foi quando eu fiz a biópsia. Aqui eu tinha passado... Eu ia passar também na parte também de dermatologista. Isso aqui é os exames que eu fiz para poder ajustar algumas coisas. Aqui foi um atestado, outro atestado. Ó, nesse dia que eu tava revoltadíssima. Foi a raiva que, abaixo de Deus, né, lógico, mas eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva porque eu tava cansada de pular para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e ser tratado igual rebolo. Eu não tô dizendo que a culpa é dos profissionais, não. Porque, infelizmente, o sistema é assim, né? A medicina de faculdade, a faculdade de medicina, a pessoa aprende, né, a apagar o fogo, mas não ensina como é que faz a prevenção para que o incêndio não aconteça. Não estou dizendo que eles são culpados. O sistema é assim. Já a nutrição, ela vai cuidar do seu corpo para que isso não aconteça, entendeu? Eu tava cansado de ir pro canto, de ir pra não sei pra onde, aí eu vi que não ia resolver. Ó, eu tava chorando nesse dia, eu tava fazendo faxina numa casa, né, pra completar a renda da família, né, e eu tava cansada, isso aqui coçava, gente, era horrível. Ó a minha orelha, bem aqui, ó. Tem muitas fotos. Olha essa. Essa aqui, o Dayan Siebra fez até um vídeo sobre a minha história. Ó. E eu tava de blusa assim, porque eles pediram que eu tinha que ficar de blusa. Ou que eu tinha que, que usar a blusa só assim, olha. Olha aí, ó. Aí aqui já tava se espalhando pelo corpo, ó, na mão. Ó. Isso aqui era na mão. Ó, outra blusa que eu usava, ó. Que é de manguinha. Essa aqui foi no ombro. É uma ferida grande. Ó. Ó. Porque naquele tempo o celular não era tão bom, mas dá pra vocês verem. Ó. A orelha. Tá bonita aqui porque na época que quando a minha orelha ficou na carne viva, que escorria o sangue, não tinha celular. Que foi em 2000 tinha um celular, mas não era a boa qualidade, olha. A minha orelha, ó. Isso aqui da minha orelha, essa parte aqui, era toda na carne viva, as duas. Aí aqui, ó, tava até melhorzinho. Ficou um tempo que a minha pele, ela ficava... Era boa, mas depois voltava tudo de novo. Aí tinha que mudar de pomada, entendeu? É por isso que não tem a parte da orelha que tá na carne viva. Aí, aqui é o exame que eu fiz. Ó. Esse aqui é um exame que eu fiz, ó.
Aí, aqui tem falando o diagnóstico. Deixa eu olhar se eu mostro aqui pra vocês. Lúpus eritematoso cutâneo. Não sei se dá pra ver no vídeo. Cutânea é quando vem as feridas. E era redonda, aí chama cutâneo. Bem que tem um diagnóstico. Não sei se dá pra vocês verem. Mas aqui tem o resultado, né? Aí, gente, eu mudei toda a minha alimentação. Não tirei o arroz. Eu sei que ele deixa o nível glicêmico elevado. Mas eu não comprei arroz integral, porque eu sei que o arroz integral é mais saudável, integral. Eu usei o arroz parborizado, comi feijão, mão de vaca. Aí, toicinho também, comia muita gordura. Aí eu percebi que com uma semana, aqui esse lado aqui que era todo ferido, eu vou mostrar aqui pra vocês na foto. Era um lado do meu rosto que me incomodava muito. Pronto, esse aqui. Ó, olha. Essa parte aqui era essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu estou sem maquiagem, viu? Era essa parte aqui. Dá pra vocês verem, né? Vou mostrar pra vocês. Pronto, essa parte aqui, era essa parte aqui, ó. Aí eu percebi que com uma semana que eu tinha mudado, tirado as coisas que inflamam, e aí eu comecei a usar vinagre de maçã, usar óleo de coco, tomar o limão em jejum, usar canela, comer frutas, comidas saudáveis. Aí depois eu acrescentei a água de gengibre com pepino para tomar depois do almoço. E aí eu fui em busca da minha cura. E aí, com uma semana eu percebi que aqui já tinha limpado. Eu, tá dando certo. Aí com 15 dias eu fui para um açude. Eu fui provar um short que ficava muito acolchado, porque eu tinha, acho que era 86 quilos, eu tenho 1,63 m. Aí eu pesava 80, eu não era de ficar me pesando não, sabe? Eu acho que eu pesava 84 quilos, por aí, 86. E aí com 15 dias eu falei, rapaz, eu tô emagrecendo. Eu não sabia que isso aqui emagrecia não, comer gordura, mão de vaca, né? Tudo o que é da natureza, criado realmente que Deus deixou na terra, eu comia, entendeu? E o importante era tirar coisas que inflamam o organismo. Só que eu não sabia que a gordura te ajudava a emagrecer, acelerar o seu metabolismo, porque vai aumentar a queima calórica, você vai suar com mais facilidade. Isso aí hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Quer dizer que eu tô emagrecendo. Aí, dentro de um mês, eu percebi a minha pele limpando, sabe? A minha pele ficando, as feridas sumindo. Aí, com um mês eu emagreci 6 quilos. Eu falo, rapaz, eu fiz isso aqui pra me curar e descobrir o emagrecimento. Aí foi. Com um mês eu me permiti ter o meu dia de refeição livre. Mas eu passei pra me comer mortandela embutida, enlatado. Eu comia, era ovo. No almoço eu comia carne, bife, gorduras boas, mas na janta eu comia ovo. Eu passei, deixa eu ver aqui, meu Deus, 1 ano e meio para poder comer enlatado e embutido. Comia assim uma pizza no meu dia de refeição livre, mas no meu dia a dia, no meu jantar, eu não comia empanada, eu não comia mortandela. Eu fui colocando aos poucos. E aí, dentro de 3 meses, eu emagreci 18 quilos. E sem passar fome. Quando eu era gorda, eu não jantava, eu comia mingau. E depois que eu emagreci, eu janto e eu me alimento super bem. Quem me conhece, quem faz parte da minha rotina,
sabe que a Tati janta, almoça super bem. E aí as feridas foram sumindo. Aí com 2 meses eu comecei a fazer zumba. Uma amiga minha me chamou e aí ela não foi, era um aulão de zumba grátis. E aí eu tinha muita vontade de ir, mas como eu ainda estava me curando, as pessoas ficavam enchendo muito o saco, sabe? Perguntando, o que é isso no teu rosto? Umas falavam com amor, mas outras diziam que meu rosto estava detonado. Ai, mulher, que é isso no teu rosto? Vale como tá feio, vale, entendeu? Aí eu evitava sair. Aí teve uma amiga minha que me chamou pra ir pro aulão. A gente levava 2 quilos de alimento. Na época, na minha cidade, não tinha zumba de graça. Tinha que pagar. Hoje em dia tem todo canto de graça. Só eu que dou aula particular aqui. Nós estamos em 2026, em 2020 na época. Aí tinha um aulão de grátis e você levava 2 quilos de alimento. Aí a minha amiga não fui, eu fui sozinha. Pedi pro meu marido me deixar. A menina, eu me acabei de dançar. Dancei 2 horas. Rapaz, eu vou fazer zumba. Aí comecei a fazer zumba, arrumei o dinheiro e comecei a fazer zumba. Aí eu fui pesquisar nas cidades onde é que fazia zumba, um lugar que tinha mais zumba, porque eu sempre gostei de dançar. Desde criança, dançava ali da boquinha da garrafa, aquelas coreografias do tchan, sabia tudo. E gostava da dança só porque eu acho que tudo tem um dia certo. As pessoas me chamavam, mas eu nem ligava. Eu creio que nada é por acaso, tudo tem um motivo, um propósito, um porquê. E aí eu fui para aula de zumba. E a zumba, gente, eleva meus níveis de endorfina, que é o hormônio do bem-estar, a dopamina, que é o hormônio do prazer, aquela coisa, você vai vencer, você vai conseguir. Na dança, eu criava um cenário das coisas que eu queria alcançar e eu fui alcançando. Aí eu comecei a fazer zumba e continuei com a minha alimentação. E aí eu não usei protetor solar. Não uso até hoje. Quando eu vou para uma praia, eu passei óleo de coco. Eu não uso protetor solar de jeito nenhum. Não estava resolvendo o problema. E depois eu fui estudar sobre os impactos do protetor solar na pele. A não ser que você vá para uma praia e você realmente vai pegar um sol brabo. Aí o correto é você passar o protetor 10 minutinhos antes. Quando você realmente vai andar de bug, você vai para uma praia, né? Aí tudo bem. Mas tem gente que passa porque tem um problema de pele. Aí a pessoa nem vai se expor no sol e usa o protetor solar. Isso é errado, porque vai mexer na parte hormonal. Ele vai tomar o lugar do hormônio chamado estrogênio, o estradiol, que é o hormônio feminino, entendeu? E que isso aqui é um assunto para outro vídeo. Aí eu fui emagrecendo, as pessoas foram perguntando o que eu estava fazendo e tal, e eu ajudava as pessoas, sem cobrar nada, né, ajudando, postando os stories. E as pessoas ficavam bestas porque eu tava emagrecendo, sem fazer a academia, porque tudo enquanto o pessoal, se for para emagrecer, nego velho, tem que se acabar na academia. Não, foi só com a dança mesmo. Aí eu comecei a vender marmita fitness. Nós tínhamos vendido a Lan House, eu precisava de um ganho e tal, para ajudar em casa. Aí eu comecei a vender marmita fitness. Aí eu fui pegar e fui estudar sobre a parte dos temperos. Fui estudar sobre... Porque eu não usava temperos, entendeu? E eu tava me curando. Eu coloquei a alimentação antioxidante, mas não era tão a fundo quando eu fui vender marmita. Aí sim, deixa eu falar pra vocês da parte emocional. Passar esse suado de novo. Aí, gente, quando eu comecei a mudar o meu estilo de vida dia 4 de janeiro de 2019. Aí eu comecei a meditar. Eu digo que nada é por acaso. Eu não pedi uma luz a Deus, Deus me deu. Aí eu comecei a meditar. Apareceu um vídeo pra mim num grupo de meditação. Rapaz, nunca meditei, silenciar a mente. Só que eu tava vendo meditação guiada. Que era uma pessoa falando, hoje em dia eu medito sem ser a meditação guiada. Mas só que eu fazia, melhor do que nada. A Raíssa Zocal, o canal dela,
E tem outros canais também que no momento eu não tô lembrando, mas eu tinha outros canais, mas o primeiro que eu vi foi o dela. Gente, era tão bom, parece que eu levitava. Eu ficava assim, em forma de lótus, aí teve uma hora que eu senti flutuar, a minha alma sai do corpo. Aí eu coloquei no comentário, o pessoal disse, essa mulher tá doida, tá drogada. Eu, meu Deus, pobre rei nem sabe o que é que estão dizendo. Não tem nada a ver, é porque realmente eu me senti bem. Aí eu cuidei do meu emocional. Na zumba, elevando a parte, os níveis de endorfina e serotonina, eu não perdi a zumba por nada. Podia estar chovendo, fazendo sol, eu fechava aquela house e ia, mas eu não perdia. Quem me conhece sabe. Aí, quando a professora faltava, que ela tinha algum compromisso, eu pagava no outro canto, a diária, mas não perdia não. E eu dançava era com gosto de gás, até hoje eu faço isso, mas na época, aí é que eu botava, sabe, a tristeza pra fora, a raiva. E o que me motivou a mudar foi a raiva. Só que eu usei a raiva para fazer o bem para mim e através do meu conhecimento ajudar outras pessoas. Porque aqui no Ceará fizeram um pouco de mim. Como eu digo aqui no Ceará, fazer pouco da pessoa é a pessoa fazer mangofa. Mulher, tu não vai se curar não. Aí teve um médico que disse assim, foi um dermatologista que disse, estilozinho de vida nunca vai mudar a sua vida. Nego, velho, que eu disse, não, mas eu vou conseguir. Eu vou provar que tem outros caminhos. Porque antigamente as pessoas se curavam com as coisas da natureza, com a alimentação, ninguém com doença autoimune, ninguém via com ninguém com depressão, ansiedade, as pessoas não viam morrendo. Por que não pode ser diferente hoje em dia? Né? A medicina é maravilhosa, graças a Deus, salva muitas vidas, a pessoa sofre um acidente, mas para fazer a prevenção já é a nutrição, que é o que você come no seu dia a dia, a forma para que as doenças não venham. Aí eu fui vender minhas marmitas, aí chegou a época da pandemia, aí eu fiquei dançando em casa, aí a minha pele limpando. Primeiro limpar essa parte, que era a mais complicadinha, mas eu percebia que quando eu ia para um rio tomar banho, eu percebia que ainda coçava um pouco, sabe? Que mexia, alguma coisinha ficava vermelha. Aí o rapaz, eu acho que eu tô deixando de fazer alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, será que eu realmente nunca vou me curar porque eu não podia ainda pegar sol 100%, coçava. Teve até uma vez que eu fui tomar banho de rio no inverno, e aí eu peguei sol, aí ficou meu nariz, a minha pele toda limpinha, mas aqui no nariz com uma ferida enorme, gente, bem grande aqui, ó. Como se fosse uma coisa que tivesse queimado. Aí eu disse, rapaz, tem outra coisa que eu tô deixando de fazer. Aí eu vendia a marmita, colocava os temperos, aí eu fui entendendo ali que os temperos são maravilhosos, combinando com a alimentação, que já é antioxidante, abacate, a maçã, o limão, abacaxi, mas você colocando ali aqueles temperos na sua alimentação, vai ser melhor ainda para o seu organismo. Eu fui colocando curry, fui colocando páprica picante, fui colocando o açafrão, já tomava já. Fui colocando orégano, fui colocando manjericão, que eu fui pesquisar sobre os temperos justamente para eu trabalhar vendendo marmita, né? Que eu vendia marmita, sai do meio, Rita, para várias, sai do meio, mulher. Eu vendia marmita para as pessoas que têm o colesterol elevado, diabetes tipo 1, tipo 2, pessoas que querem emagrecer, pessoas com pressão alta, com ansiedade. Eu tinha que estudar os temperos que acalmam, né? E que ao mesmo tempo alimentam as bactérias boas do intestino, que é aí que foi o ponto de virada de chave. Aí eu vi um vídeo do Dr. Dayan Sebre, falava de chá. Chá eu não tomava. Aí eu comecei a estudar sobre chás. Aí eu fui começar a estudar sobre chás. Aí eu comecei a ver mais coisas ainda sobre a alimentação funcional. Aí eu vendia marmita, aí eu comecei a dar aula de zumba no tempo da pandemia. As meninas do meu bairro falaram assim, Tati, por que tu não faz uma turma com a gente e aí tu divulga pra tu dar aula de zumba? Pronto. Aí eu comecei a divulgar, eu tinha 2 turmas.
Era uma de 6 às 7 e outra de 7 às 8 aqui no meu bairro. Aí, na época, nas academias a pessoa tinha que pagar, eu tinha bastante aluno na época. Aí eu comecei a dar aula de zumba, eu comecei também, estava vendendo marmita fitness, que foi antes da pandemia um pouco. Aí quando foi em julho de 2020, meu marido disse assim, tu podia fazer acompanhamento com as pessoas online. Aí eu disse assim, mas eu não sou nutricionista, pode as pessoas falar besteira. Ele, não, que você não trabalha com nada patenteado, é tudo natural. Eu, pois tá bom. Aí eu comecei a trabalhar online, ajudando as pessoas a emagrecer. Aí foi muito bom, sabe? Muitas pessoas me procurando. Quando aumentou muito o acompanhamento, eu deixei de fazer marmita fitness, que no acompanhamento eu ganhava mais. Aí as pessoas, ai Tati, tu deixou de vender marmita, eu copiava o teu cardápio e tava emagrecendo. Pois é, meu povo, mas eu vou dar atenção ao acompanhamento e à zumba. E aí as pessoas começaram a me procurar. E aí eu comecei a cuidar não só da parte de emagrecimento também, mas também ajudar as pessoas a se curarem de depressão, ansiedade, pessoas com colesterol elevado, diabetes, doenças crônicas. Foi aprendendo muito, muito. Só que aí eu fui para a parte do chá. Aí eu fui ver um vídeo de um doutor, aí depois eu vi que era o Dayan Siebra, falando sobre chás. Aí sobre semente, sobre a chia, linhaça. Aí eu fui estudar isso aí também no canal dele. Aprendi muito. E aí passei para minhas clientes tudo natural. Tudo natural, os acompanhamentos online. Quando foi em 2021, acho que foi, 2022, aqui na minha cidade não tinha faculdade de nutrição. E eu não tinha condições de ir para Fortaleza, fazer a faculdade de nutrição, para poder arcar com a despesa de um aluguel, de me sustentar lá, sustentar o marido aqui, nós, né, enfim, se ajudando e eu lá. Aí quando foi em 2022 eu comecei a fazer faculdade de nutrição. Aí eu falei, pessoal da faculdade, que eu já trabalho assim, não, Tati, não tem problema, pode continuar. Só porque às vezes as pessoas me chamaram de nutricionista. Aí se você não reposta se alguém lhe marcar. Nem você disse que é, não, jamais eu vou dizer que eu sou sem, sendo que eu entrei, né? Tati naturalista, Tati emagrecimento natural. Pronto, comecei a fazer faculdade de nutrição. Aí eu comecei a ver vídeos da Dayan Siebra, fui entender sobre o poder da planta, ficava vendo vídeo lá Ribeiro, Juliano Teles, enfim, sobre Samuel Dalilarte, que é aquela medicina integrativa, ayurvédica de antigamente, né? Aí fui estudar sobre a parte hormonal também, que me ajudou demais a regular o estresse. Aí eu comecei a fazer faculdade de nutrição. E aí, gente, eu disse, meu Deus, tem alguma coisa que não tá ainda 100% para minha pele realmente ficar toda limpa. Ainda tinha uma ferida. Tinha uma ferida que ela ficava aqui em cima e ficava uma bem aqui. Aí eu disse assim, meu Deus, tem alguma coisa que eu não tô fazendo que se eu fizesse era virada de chave. Aí eu descobri, eu pesquisando, né, nos vídeos dos canais médicos, que você tratando o intestino, você cura doenças autoimunes. Eu vi isso aí num vídeo do Laí Ribeiro e também vi também do Dayan Siebra também, do Juliano Teles. Aí eu fui juntando um pouquinho de um pouquinho do outro. Aí eu fui descobrir, né, que os enterócitos, que é as células do intestino, elas têm que estar fechadinhas, assim. Assim, como fosse o dedinho, tem que estar fechada. Quando ela abre, aí vai vazar para a corrente sanguínea uma comida que não está degradada ainda. Porque quando você come uma alimentação, ela tem que ser quebrada em partículas pequenininhas, que é chamada aminoácidos, para ir para a corrente sanguínea, quando ela já está toda quebradinha em pedaços pequenos, para fazer toda a digestão. E aí,
Eu ainda tinha candidíase de repetição, ainda eu vi que não estava 100%. Toda a ferida do meu rosto tinha sumido, mas tinha uma bem aqui, outra bem aqui, e bem aqui atrás da orelha que não sarava. Eu tenho alguma coisa que eu não estou fazendo, que se eu fizesse, eu realmente poderia dizer, pronto, agora sim, não tem nenhuma ferida na minha pele. E a candidíase de repetição também é porque tem alguma coisa errada. Aí eu fui descobrir que a candidíase de repetição é porque você tem que tratar o intestino. Que os enterócitos, que é as células do nosso intestino, elas têm que estar fechadinhas para não passar nada antes de ser quebrado em partículas pequenas. Porque se for para a corrente sanguínea, o corpo vai entender que tem algo errado, vai te defender e a partir daí surge uma confusão no seu organismo. Aí vem doenças crônicas, vem dermatite, aí tem o lúpus também, que é a partir daí do intestino. Aí eu comecei a estudar sobre o intestino. Quando realmente eu fui entender o poder de você tratar o intestino para curar doenças, aí eu me curei. Eu me curei, gente. Eu vi uma receita top, estudei sobre o intestino. Deixa eu colocar aqui. Estudei sobre o intestino. Aí realmente, quando eu fiz a receita, para mim que eu vi na internet, eu vendo nos vídeos do Lai Ribeiro, vendo as dicas do Dayan, aí sim, quando eu realmente eu tratei da minha microbiota intestinal, que é o conjunto de bactérias boas que habita no seu organismo, para poder você se fortalecer, aí sim eu me curei. Para eu realmente me curar, para realmente a minha pele ficar bem limpinha, porque graças a Deus na parte física, na parte mental, graças a Deus, é controlar as emoções, que eu tive que fazer isso, controlar o nível de estresse, que eu tinha passando por algum momento assim, entendeu? Fazia meditação, tomava chá calmante, me ajudava mais. O chá de passiflora, de alecrim, mas eu tinha que dar atenção à parte intestinal, para me ajudar as minhas bactérias a se proliferar, para elas ficarem em número maior, para me proteger, assim fechar essa barreira intestinal, que são os enterócitos, são as células intestinais, e elas atuam nessa barreira para não passar para a corrente sanguínea antes da comida ser degradada, como eu falei, em partículas pequenas. Tem que fazer a digestão, as reações químicas para ir para a corrente sanguínea. E aí também a gente sabe, quem enfim se atualiza, que mais de 95% da serotonina é formada no intestino, que é o hormônio da alegria, do bem-estar. Aí, quando realmente eu tratei o intestino, aí sim, foi 3 anos e 6 meses que realmente, para não ficar nenhuma ferida, quando eu tratei o intestino, aí sim, aí foi a virada de chave. E aí, para cuidar do meu emocional também, né, como eu falei, eu meditei. E outra coisa que me ajudou também a aumentar a minha imunidade. Falaram pra mim que eu não podia pegar sol de jeito nenhum, que eu não poderia pegar sol. Rapaz, mas aí a vitamina D não é tão importante, cura tanta doença que eu tava pesquisando aqui, por que não vai curar o lúpus? Aí muita gente, não, mas tu não pode pegar sol, como é que tu vai se curar do lúpus se tu não pode pegar sol? Aí foi, eu disse assim, rapaz, eu não posso pegar sol porque começar a coçar, mas eu vou... Como eu sou diferente das pessoas, eu tenho um diagnóstico de lúpus, então eu vou pegando aos poucos. Aí eu vim aqui para essa laje, colocava uma roupinha fininha, dessas da gente usar em casa, um baby dollzinho. Aí eu comecei a pegar 3 minutinhos, depois passei para 5, porque pessoas que podem pegar sol, que não tem nenhum diagnóstico de lúpus, que lúpus não pode pegar sol, porque se coça toda a pessoa, mas aumenta a imunidade, então você pode pegar 10 minutinhos de sol todos os dias. O melhor horário é de 10 da manhã, fiz até um vídeo sobre a vitamina D, que é um hormônio, até as 3 da tarde você escolhe um horário. Aí eu fui testar 3 minutinhos, pronto, não coçou, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Aí eu fui percebendo que a minha imunidade foi aumentando mais, que a minha imunidade ela sempre tem que estar alta, né, por conta do lúpus. E a candidíase de repetição sumiu quando eu aumentei minha imunidade, e a vitamina D também trata o intestino. Aí eu não poderia pegar sol, não poderia sim ir para uma praia, eu ir tomar um banho de rio, igual eu fiz e passar de 10 da manhã até as 4 da tarde no meio do sol. Hoje em dia eu faço, mas na época eu não podia. Eu já tinha perdido 18 quilos, e ainda tinha umas feridas no rosto, e quando eu pegava sol eu coçava.
e saiu outra ferida. Mas quando eu tratei o intestino e também quando eu peguei sol, aí terminou de curar. A vitamina D, porque ajuda também a colonizar, né, as bactérias boas do intestino, a aumentar a sua imunidade. Aí eu não dei ouvido nada dessas pessoas aí. Não, eu vou fazer, o meu coração tá pedindo, eu vou fazer. Eu pedi uma orientação a Deus e Deus tá me ajudando. Se eu tivesse ouvido a voz de fora, eu não teria me curado. Eu ouvi a voz do meu coração. Ou seja, Deus mandou o Espírito Santo para habitar em mim, para me dar sabedoria e discernimento. Aí as pessoas zombavam, ai, porque leite não faz mal não sei o quê. Ai, porque você não é nutricionista. Ai, porque não sei o quê. Quando as pessoas foram vendo o resultado, eu acompanhando pessoas com fibromialgia, que eu tirei o leite delas, ver os resultados reais, pessoas com lúpus que eu atendi. Aí eu emagreci bastante, emagreci 22 quilos, aí depois eu fiquei magrinha, aí depois eu ganhei massa magra. Lá no meu Instagram tem as fotos do antes, do depois, vocês vão lá conferir. A foto do antes e depois, a barriga bem chapada, sem fazer cirurgia, sem nada. Aí as pessoas foram vendo que contra fatos, não há argumento, entendeu? As pessoas foram começando a respeitar, a ver que o que eu pregava é a verdade, que realmente funciona. E aí eu comecei a fazer entrevista, podcasts, e aí depois eu continuei fazendo a faculdade de nutrição, ganhei mais conhecimento, e aí me formei em 2025, foi em dezembro de 2025, nós estamos em 2026, hoje, esse ano que eu tô fazendo esse vídeo para vocês é 2026. E hoje eu estou aqui para contar a minha história, que o lúpus ele tem cura sim. Você tem que desinflamar o seu corpo, tirar coisas que inflamam do seu organismo e substituir por coisas antioxidantes. Tudo que é enlatado, embutido, você retira e só coloca coisas naturais. E também tem a parte da fitoterapia, que eu também usei, a espirulina, a clorela, que é plantas. Eu tomei em pozinho, quando não tinha um pozinho eu comprava em cápsulas, me ajudou bastante. A regular também os hormônios também. Gente, é que nem uma casa, o meu corpo era que nem, quem tá nessa situação, é que nem uma casa velha que tá acabada e você vai, como é que a gente diz? Você vai reformar, pronto, reformar. Assim foi meu corpo, tá tudo desmantelado. O lúpus, ele vem muito da parte emocional também. Eu passei muitas preocupações, com medo de eu perder meu marido, porque o lúpus, ele tava lá, mas teve muito gatilho, muita preocupação, porque meu marido passou por situações e ele se curou justamente com esse estilo de vida que eu tô falando pra vocês. Só que eu fui mais a fundo. Hoje em dia, graças a Deus, glória a Deus, ele é um homem curado. Através dele, ele foi a ponte pra mim. E eu fui mais a fundo. Aí foi a parte da alimentação, colocando gorduras boas, alimentação antioxidante, fitoterápicos, que é o poder das plantas, entendeu? Os remédios das plantas. Aí as emoções também, não deixar o estresse tomar conta de mim, pessoas tóxicas que vêm falar as coisas pra mim, que não ia dar certo. Quando eu comecei a fazer acompanhamento online, as pessoas ficavam tirando sarro, porque tu não é nutricionista, mas aí quando as pessoas viram os resultados, pararam de falar, eu também não rebatia, entendeu? Quando as pessoas diziam, óleo de coco não presta. Quando as pessoas diziam que não presta, eu presta. Aí eu postava sobre o óleo de coco, os benefícios, o que é que fez na minha vida, o que é que fez na vida das pessoas ao meu redor, que realmente funciona. Aí quando as pessoas viram, eu não dava ouvido pra elas, eu não ficava, ela falou que eu tô louca, falou que o óleo de coco não presta, eu não vou mais falar do óleo de coco não. Aí é que eu falava, que é verdade. Que muita gente da minha família se curou de várias coisas com óleo de coco. Eu me curei, porque é que eu vou deixar de falar de óleo de coco só porque fulano tá dizendo que não presta? Contra eu faço no argumento. É que eu vou falar do óleo de coco mesmo. Quando eu dizia que o leite é altamente inflamatório, essa mulher tá doida. Aí quando eu começava a mostrar clientes minhas que tiraram leite,
fala, rapaz, fulano tem fibromialgia, tinha artrite reumatoide. A Tati tirou o leite no início, eu achei que ela era doida, mas não é que ela tava certa mesmo, entendeu? Aí, tratar o emocional, meditar, fazer você tirar um tempo para ficar com você mesmo, que isso aí é solitude, é você curtir sua própria companhia, é você fazer a meditação, cuidar da parte emocional e da parte intestinal, que foi a virada de chave, que realmente todas as feridas do meu rosto sumiram e que eu posso torrar no sol. Torrar é assim, de modo de dizer, ir para uma trilha, subir serra, ir para praia, andar de buggy, igual eu fui para Lagoinha em 2024. E aí eu tava só de short e de maiô. E aí eu levei a blusa grande, mas não usei. Esqueci de levar o chapéu. Aí eu tava fazendo estágio no hospital aqui de Boa Viagem. Quando as mulheres me viram, eu da cor de um pimentão. Tati, pelo amor de Deus, tu não pode, mulher, levar sol não, porque tu tem lúpus, mulher. Olha a tua pele, mulher, tá largando todo o couro. Eu, não, que é... Tem nada não, igual cobra, só te troca na pele. Que um dia fica novinha, a pelezinha que a gente, que eu não passei, eu levei o óleo de coco, empolgada, brincando, não passei, esqueci. Aí eu fui atrás no carro, né, do meu cunhado ali, com meus amigos e tudo, naquela empolgação. Ai, a bolsa tá lá embaixo, não, deixa pra lá. Fui pegando sol, fico igual um pimentão. Aí a pelezinha fica largando, mas não teve ferida, não teve nada. Só a pelezinha que larga normal quando você pega sol e pronto. Aí quando a mulher viu, pronto, a pelezinha largou, porque elas sabem que eu fui diagnosticada com lúpus. Aí fizeram a medonha, que eu não podia levar sol. É como eu falo, contra fatos não há argumentos. Então, essa a minha história de cura do lúpus, que é muito você juntar a alimentação com a parte do seu lado emocional, regulando também a parte hormonal, cuidando do seu intestino, você se cura, gente. Não só de lúpus, mas de várias doenças. Mas eu vim falar aqui do lúpus porque eu vim falar pra vocês que tem cura sim, gente. Que tem cura sim. Você cuidar de si é um ato de amor. Você também não colocar a sua saúde na mão das outras pessoas. Você tem o poder de se curar e você é responsável pelo que entra no seu organismo. Você é responsável o que você deixa entrar no seu terreno biológico, que é o seu corpo. O seu corpo é um templo. O seu corpo, gente, é divino, então cuide dele. Não é que você pode deixar de comer um bolo, um doce, uma massa. Não é isso. Você pode comer. Eu como. Quem me conhece sabe. Eu vou para a pizzaria, eu como. Um aniversário eu como. Mas no meu dia a dia, eu como gorduras boas. Eu uso meus temperos. Hoje mesmo eu tomei café com óleo de coco, canela. Comi mamão, coloquei semente de chia, semente de linhaça. Aí mais tarde, o meu marido comprou polpa de manga. Eu vou fazer um suco de manga, colocar um pouco de açúcar. Tudo é questão de equilíbrio, entendeu? Eu como doce e massa, mas com equilíbrio. Que antes eu comia tudo inflamatório e não colocava muita coisa de alimentação boa na minha vida. Então é aquele ditado mais certo que diz que o seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Eu como gordura boa, mão de vaca, tutano, que foi o que me ajudou a me curar também. Óleo de coco, todo dia eu tomo. Independente se eu estou no meu dia de refeição livre ou não, no meio da semana também, quando tem um evento eu como. Mas por trás eu sempre estou me cuidando, eu faço zumba também. E a zumba cuida muito da mente. Gosto de entrar em contato com a natureza, isso é muito bom porque aumenta o nível de ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. Eu amo aqui estar perto das minhas plantas, que aqui dentro de casa tem. Tinha mais planta, mas aí os gatos cagaram nelas. Aí eu estou esperando eles ficar mais maiorzinhos para encher de plantinhas aqui, essa parte aqui. Eles são safados, sabe? Meu marido colocou isso aqui para me encher de plantinha. Aí eu vou comprar mais planta, eu vou colocar aqui. E aí, hoje em dia, as pessoas me convidam para fazer palestra, podcast. Eu vou com o maior orgulho do mundo contar a minha história, para dar aula de zumba, para ver a vida das pessoas mais felizes através da minha história. E é isso, meu povo.
Para quem não me siga nas redes sociais, no Instagram. Eu vou deixar o link para vocês. O meu Instagram é @Tati Nutricionista, Tati Naturalista Nutricionista. E também tem o TikTok. Eu vou deixar o link tudinho na primeira descrição, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, tá bom? E hoje sou nutricionista formada. E essa é a minha história, tá? E obrigada quem ficou até o fim. Espalhe esse vídeo, tá? Porque através do seu estilo de vida você consegue emagrecer. Que eu conheci o emagrecimento através desse desafio do lúpus. Eu emagreci sem eu querer. Eu fui mudei a minha alimentação para eu me curar do lúpus. Mas a partir desse desafio, eu descobri o emagrecimento sem efeito sanfona e descobri também a você curar várias doenças e também deixar o seu corpo com a imunidade sempre alta para que doenças não tenham vez de chegar no seu organismo. Porque tem aquele ditado, não adianta você pegar e dar uma suplementação para o peixe do seu aquário se você não vai mudar a água. Entendeu? Então você tem que tirar as toxinas do seu corpo, tirar as sujeiras acumuladas, porque quando você não tem uma alimentação anti-inflamatória, você nunca vai emagrecer de verdade e você sempre vai estar com a imunidade baixa, porque o seu intestino ele não vai absorver os nutrientes que você comer quando o seu corpo está inflamado. Toda doença, gente, ela requer uma inflamação. Toda doença, ela começa por uma inflamação. É por isso que a sua alimentação, ela tem que ser anti-inflamatória. Não é você pegar e colocar uma alimentação saudável quando você está doente, não. Não faça igual eu fiz. Você tem que cuidar do seu corpo para que as doenças não tenham vez. Por exemplo, atividade física. Ave Maria, é maravilhoso. Ai, Tati, mas eu tô com preguiça. Tem nada não, vai com preguiça mesmo. No caminho você cria coragem, entendeu? Ai, Tati, eu não quero ir treinar, eu não quero ir dançar, eu não quero... Ah, esse chá tem um gosto tão ruim, mas é aquele ruim, mas é bom. Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Então é isso, meu povo. Olha quem apareceu aqui, a Rita. Então é isso, meu povo. Compartilhe esse vídeo de utilidade pública, tá? Que através desse estilo eu emagreci, depois 22 quilos, depois ganhei massa magra. E também, graças a Deus, curei o lúpus. E tô aqui para contar a minha história. E para vocês espalhar que tem cura sim para doenças autoimunes, para doença crônica, você cuidar do seu corpo e da sua mente. É isso, beijo, fui.